Boa, galerinha, professor Leandro com vocês na área. Mais uma videoaula de correção, atividades de revisão do ano, do sexto ano, tá bom? Vamos pegar aí e rever, né, toda essa matéria do sexto ano. Vamos aproveitar para poder fixar essa matéria do sexto ano, tá certo? Tem umas questões aqui que a gente até resolveu, né, no vídeo anterior, por exemplo, aqui a 11, a 12, a 13, a 14 e até a pergunta, né? Eu já queria até pedir desculpa aí para os meus alunos que essas três aqui, essas quatro, elas já são repetidas. Então esse vídeo aqui eu vou ter que começar da 15, tá bom? No quadro abaixo estão os números 60. Essa garganta tá demais. Estão os números 60 e 48 e a decomposição de cada um deles em fatores primos. Escreva com base nesses fatores primos o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Foi o que a gente fez aí bastante nos exercícios do vídeo anterior, tá bom? Quando você decompõe simultaneamente, eu posso ter aquela vantagem de marcar os números que dividem ao mesmo tempo para poder marcar o divisor comum, né, o máximo divisor comum. Aqui basta você contar a mesma quantidade, né, já que ele não dividiu simultaneamente. Então, um exemplo, 2 e o 2, ó, casou aqui, né, dividiu ao mesmo tempo. 1, 2 e 2. O 2 então ele apareceu duas vezes. O que mais? O 3 ele aparece aqui ao mesmo tempo, ó. E o MDC acaba aqui, porque eu não tenho mais nenhum número que divide ao mesmo tempo. O 5 só divide aqui, não divide aqui. Então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ó, máximo divisor comum é 12. E o MMC seria o produto desses números que eu não repeti. Então, por exemplo, eu não vou contar com esses dois aqui. Eu vou contar 1, 3 só. Tá, eu vou contar todos esses dois aqui, 1, 3 mais o 5. Então 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16. 16 vezes 3 vezes 5. 16 vezes 3, 48. Vezes 5, 240. Então o MMC, letra A, isso daqui, letra B, é 240. Pô, professor, eu achei isso muito complicado. Cara, uma dica aí, não acho que vale muito a pena você fazer não, né? Mas você pode colocar o 60 e 48 lado a lado e você mesmo decompor, tá? Essa 16 aqui também, ela saiu repetida, beleza? Isso aqui, pessoal, eu pego essas listas no portal da editora, então eu peço até desculpa pra vocês aí que tá saindo repetido algumas questões, mas aí infelizmente não foi culpa minha. Coloquei a matéria lá e fui separando as listas e não dá pra eu abrir lista por lista antes de eu passar pra vocês. Acabou que deu esses números repetidos, né? O pessoal já até falou comigo no Zaps. A gente resolve isso daí colocando mais um exercíciozinho ou outro, né? É bom também rever. 17. Escreva verdadeiro ou falso. Vamos lá. 180 é múltiplo de 18. O que significa ser múltiplo? Se ele divide, tá? Ou você pode tentar ver os múltiplos de 18. Então 0, 18, 36. Você vai somando de 18 a 18. Você não vai fazer isso até chegar a 180, né? Basta você tentar o processo da divisão. Se o 180 ele divide por 18, ele é múltiplo. Então aqui é verdadeiro, tá? É 10, né? Tem um zerinho, facilitou. 100, ele é divisível por 20. Você consegue dividir o 100 por 20? Sim, verdadeiro. 350 é múltiplo... Perdão. Ele é múltiplo de 10? Também, né? 400 é divisível por 300? Dá para dividir 400 por 300? Não. Então essa daqui é falsa. A única que é falsa, né? 18 a gente já fez também no vídeo anterior. 19 também. 20 decompõe em fatores primos o número
3.900. Aí vai ter gente olhando falando assim, caraca, maluco, 3.900? Você pode tentar fazer aí do jeito tradicional, né? Qual seria esse jeito tradicional? Coloca a barrinha aqui e vai dividindo por 2, por 2, por 2, até, né, chegar no 1. É um número que ele é razoavelmente grande, mas tem como você reduzir um pouquinho isso aí. Como? Macete. 3.900 eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. Tá errado isso aqui que eu escrevi? Não, né? 39 vezes 100. O 100, todo mundo sabe fatorar. Por quê? É 10 vezes 10. Ou seja, eu posso tentar fatorar separado e depois juntar esses números. É muito mais fácil. Olha só pro 39. 39 ele não é par, eu não vou nem tentar por 2. Por 3. Será que esse número aqui divide por 3? 3 mais 9, 12. Opa, então dá para dividir por 3. Dá 13. 13 é primo. Só dá por ele mesmo, então já acaba aqui. Olha como é que foi fácil. Então 39 decomposto é 3 vezes 13. E o 100? 100 é 10 vezes 10. Ou por 2. 50 por 2. 25 por 5. Por 5 de novo. Tá bom? O 2 aparece quantas vezes? 2 vezes, então você vai colocar ele ao quadrado. Vezes. 5 aparece quantas vezes? 2 vezes, então você vai colocar ele ao quadrado. Agora é só você juntar, tá bom? Então é 2 ao quadrado, vou colocar na ordem, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 13. Olha aí. Nem doeu, né? Foi bem tranquilão. Ele facilitou porque pegou um número, né? Que dá pra gente separar ele. Isso aqui mais pra frente vocês vão aprender a estudar, né? Em notação científica. 21, mais um número aí que a gente pegou também da questão anterior, do vídeo anterior, já corrigi. Quais números representados abaixo são primos? Boa! O que é um número primo? Pessoal, o número primo é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, de cara aqui você já pode marcar quem? O 3 e o 2, tá? De cara. Beleza? Ok, são dois números primos aqui. Aliás, são os dois primeiros, né? O 2 e o 3. O 1 não é primo nem composto. É muito comum você ver as pessoas falando que o 1 é número primo. Cuidado, hein? Não é primo. Qualquer número par, com exceção do 2, não é primo. Por quê? Porque divide por 2. Então 10 não é, 22 não é, 58 não é. 21 divide por 3, dá 7. Então também não é 21. Então por enquanto nós temos o 2 e o 3. E o 47? 47 ele é primo. Bom, pessoal, você não consegue dividir ele por nenhum outro número. Tá? A dica que eu dou é você ir tentando, por tentativa, já que ele é um número pequeno. 23 a gente já fez também, tá? A questão lá das balas. 24 também, mais uma. Foi a última questão, se não me engano. Tá? 25 ela é muito parecida com outra questão que a gente fez, mas ela é uma questão inédita. Então vamos lá. Ao comprar uma árvore de Natal, Alice observou que existiam 3 tipos diferentes de lâmpada que acendiam e apagavam em intervalos de determinado tempo. Olha como é que as questões elas se repetem, tá? Então a gente já sabe que isso daqui é uma questão de MMC, a gente fez no vídeo anterior. Então MMC entre 3, 4 e 8 decompõe, ó, por 3, 1, 4 e 8 e 2, 2 e 2, tá? 1, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Então 3 vezes 2, vou fazer logo aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Ou seja, a cada 24 minutos as 3 piscam ao mesmo tempo, tá? Ao acionar o dispositivo à meia-noite, as 3 lâmpadas acenderam juntas. Depois de quanto tempo elas irão acender juntas novamente? 24 minutos depois. Tá bom? Essas questões elas são clássicas. Quer ver um outro exemplo assim, cai muito? Rodoviária, aeroporto,
Tem 3 ônibus. O ônibus A parte a cada 3 horas. O ônibus B a cada 4 horas. Eu estou pegando, olhando esses números aqui, tá? O ônibus C a cada 8 horas. Se eles partiram, sei lá, meia-noite, os 3 juntos, quanto que eles vão se encontrar de novo? Tá? No meu exemplo aqui agora foram horas. Então a gente viu que é 24 o MMC, né? Depois de 24 horas eles vão se encontrar, tá? Quer dizer, a história muda, mas os números são os mesmos, o modo de resolver também, né? 26. Considerando os números naturais compreendidos entre 501 e 1001, escreva o maior múltiplo de 3. Pessoal, quando você lê múltiplo, pensa em número que divide por 3, tá bom? Então, o maior múltiplo de 3 é 999, tá bom? Lembrando que a soma dos 3 tem que ser um número que divide por 3. B, o maior múltiplo de 5 tem que terminar em 0, 1000. O menor múltiplo de 11. O critério de 11, pessoal, eu confesso para vocês que eu não lembro, cara, eu nunca lembro. Então, normalmente, quando cai assim uma questãozinha dessa, eu tento fazer uma pesquisa, porque o 11 ele é primo, né? Então, tem um critério para ele, é um critério que ele é meio complexo, é meio chato, tá? Por isso que eu nunca decoro. Mas seria bom, né, a gente rever. Vou dar uma pesquisada aqui e já volto. Então, olha só, abri aqui o tio Google, coloquei lá, né? Critério de divisibilidade por 11. Peguei aqui o site do professor Cardia. Eu pego muito conteúdo de lá também, professor bom. O número natural ele é divisível por 11 quando a diferença entre o valor absoluto entre as somas dos valores dos algarismos de ordem ímpar e a dos de ordem par é divisível por 11. Nossa, a garganta tá demais. Então, isso significa, em forma diagrama, né? Tome o número escrito na forma. Separe seus algarismos em 2 grupos, tá? Ele separou aqui em números ímpares e números pares. Então, olha lá, exemplo. Eu gosto de pegar logo o exemplo. 165 é divisível por 11. Por quê? 1 mais 5, pega os números ímpares, soma, deu 6. Subtrai com o número par, que é o 6. Então, 6 menos 6 deu 0. Tá? Essa barrinha aqui é módulo, a gente já viu o que é isso. 0 é divisível por 11, então esse número divide por 11. Tá? Então, quer dizer, é meio chatinho de você decorar isso daqui. Então, vamos lá. O menor múltiplo de 11. O menor múltiplo. Vou fazer aqui as minhas tentativas e já volto. Então, voltei aqui. Não foi preciso pensar muito, né? 506. Tá? Por quê? Quais são os números ímpares aqui? 5. Menos os números pares. 6. Isso aqui vai dar menos 1, né? Só que você pensa em módulo. Você esquece um pouquinho o sinal. É só a diferença deles. Dá 1. 1 é um número que divide o 11. Tá? Então 506 é o menor. Tá? E o próximo, já que é 50, é 550, né? Tá bom? Então com isso a gente fecha a correção dessa listinha aqui, que foi bem pequenininha, né? Porque a gente acabou eliminando um monte de exercício que a gente já tinha feito, né? Mas relaxa que já tem outras prontas aí pra vocês. Falou? Então até a próxima aí, um grande abraço, valeu e fui!